Olá, tudo bem com vocês? Vídeo 3 da série Relacionamentos, Probabilidades ou Objeto. Esse é um vídeo exclusivo do canal do Engenhos da Alma. Bom, esse é o vídeo 3 e se você não assistiu os primeiros dois vídeos, eu recomendo que você os assista para você gerar o raciocínio, tá? Esse vídeo ele é complementar, um vídeo é complementar ao outro para que se gere o raciocínio, tá, pessoal? A minha intenção sempre é gerar um raciocínio na cabeça de você, né, na sua cabeça, para que você enxergue, né, para que você tenha uma nova possibilidade de gerar essa mudança de visão, essa mudança de percepção a gente só muda nossa percepção através de conhecimento, né? Então, vamos lá. Pessoal, eu preciso compartilhar com vocês os slides, porque eu sou o louco dos slides. Brincadeira. É porque quando o seu cérebro está lendo e ouvindo, você aprende mais, né? Porque você tem mais de um sensor trabalhando junto. Então vamos lá. As coisas são as coisas, porque elas querem ser como são. Amor fica porque quer, e amor se vai quando o fluxo permite-se ser o que é. Isso é muito legal. Isso é fantástico, pessoal. Porque é exatamente, eu vou ler de novo. Amor fica porque quer. E amor se vai quando o fluxo permite-se ser o que é. Esse fluxo permite, porque você é permissivo para as coisas na sua vida. Você não fica preocupado se você vai ter ou não ter, se é ou não é. Você entende as mudanças. Por isso que eu sempre estou colocando, por exemplo, no Instagram do Engenhos da Alma, conteúdos como astroteologia, história da humanidade, contada fora dos livros oficiais. Por quê? Porque você precisa entender que o seu cérebro segue padrões. E um desses padrões é compreender, né, essa formatação, ou seja, você percebe a vida como esse estado sólido, né? Mesmo depois, né, que você passou na sua escola, com certeza você aprendeu que tudo é composto por átomos, prótons, elétrons e nêutrons, né, nessa ciência clássica. Apesar disso, né, você ainda não entendeu que tudo isso que não tem uma estabilidade, né? Mas tudo bem. Prender ou possuir vem do ego. E com isso, deixamos de estar com a nossa parcela mais luminosa de nós mesmos, fazendo assim uma série de engramas em energia, grama, peso, tá? Então você tem uma massa energética que possivelmente vai te gerar uma massa de onda, e essa massa de onda vai se materializar na fisicalidade, né? Você pode entender melhor isso no ato encoberto no vídeo anterior. E padrões não úteis para nós mesmos. Então, quantas e quantas vezes você já viu pessoas que se relacionam e elas estagnam, né? Elas não, digamos, entram em fluxo com elas mesmas mais, porque elas se prendem, né? Devido a essa dinâmica de pensamento, essa dinâmica de enxergar a vida. O medo de perder é a perda imediata, pois o medo já é um sentimento e é exatamente essa a qualidade de sua realidade. Você já perdeu no ponto de vista,
de sua crença. Mas o que cria a ilusão, olha o que eu estou lendo, mas o que cria a ilusão é se ainda a pessoa amada estiver do seu lado, o lado físico, né? Estiver lá com você, você tá vendo, você tá pegando, você tá, né, tateando, né? Que isso cria a ilusão de ter ou não ter, né? Isso vai numa grande discussão, né? Inclusive não só a pessoa amada, mas prosperidade, dinheiro, né? Todas essas questões estão envolvidas exatamente digamos, nesse detalhe, né? Que muitas pessoas deixam de perceber, por assim dizer. Então, no campo de vista energético, que é a sua crença que produz a sua realidade, não é o seu pensamento, tá? Eu observo que hoje a onda está, ai, pense, pense, pense e materialize. Você pode até ter uma constante de pensamento que nesse exercício altere a sua crença, mas é a qualidade sensorial, o que você sente, que está manifestando a sua realidade, tá? Se você não entendeu isso, não se preocupe, né? Ao longo aí dessa trajetória comigo, você vai entender, tenho certeza disso, porque eu sempre vou bater nesse ponto, né? Eu sempre vou mostrar esse ponto para você, até que esse raciocínio se abra na sua cabeça. Claro, né? Se você permitir, se você quiser que esse raciocínio se abra. Os relacionamentos não são para ficar. Eles podem ficar, né? Um relacionamento pode durar, mas eles não existem para serem possuídos ou adquiridos como um objeto. Aí entra o título dessa série de vídeos que eu estou fazendo para vocês. Esse foi um condicionamento religioso, principalmente as religiões abrâmicas, né? Por quê? Nós temos essa formatação, mas nós temos esse condicionamento religioso há muitos e muitos séculos. Não é de agora, porque o seu cérebro segue um padrão. Eu não estou falando de religiões aqui, pessoal. Entenda o que eu quero dizer. Eu estou falando de padrões. Eu estou falando de como o nosso cérebro ele é conduzido a formatar, a perceber a vida desde sempre. Porque você, desde sempre, nas religiões existentes no mundo, por isso que quanto mais você estuda a história da humanidade, né, e os eventos dessa história da humanidade. Lógico, a história da humanidade fora dos livros oficiais, porque nos livros oficiais, por exemplo, os egípcios estavam presentes há, sei lá, 4, 10 mil anos atrás, antes de Cristo. Então, what? Né? Isso já é bem evidente que é mentira, né? E, enfim, e a linearidade dessa história ela é bem estranha, né? Falta muitas peças aí nesse quebra-cabeça e justamente essas peças que faltam nessa história de nós mesmos são peças relevantes para construir um raciocínio de quem nós somos, tá? Então, esse preceito que relacionamento fique, né? Que é bom que você mantenha, né, a vida inteira, né? Primeiro que a grande percepção da maioria das pessoas, só que nós não paramos para perceber, né, para trazer essa percepção para nós mesmos, é que todos os relacionamentos eles não estão durando, entre aspas, tá? Por quê? Porque nós estamos crescentes em uma ressonância a nível de espécie, a nível de seres humanos. Calma que você vai entender isso. Pode ser que eu seja a primeira pessoa que esteja falando, talvez tão abertamente com você sobre isso, mas você vai entender. Eu não estou falando que relacionamentos não durem. Não é isso.
eles podem e devem durar, mas se eles não durarem, não tem nada de errado. Relacionamentos foram feitos para desenvolvimento. That's the point. Que as pessoas não estão relevantes. São alavancas de desenvolvimento. Quando você já se desenvolveu naquele tema, ele deve ficar ou não, pois você precisa aprender mais para si mesmo. Então, pode observar, volta ao que eu comecei a falar no início do vídeo, né? Pessoas deixando de se desenvolver, né? De se desenvolver, pessoas, você percebe até que elas estão atrofiando em algum nível, seja energético, seja físico. Você percebe que a pessoa entra parece que ela vai retraindo, né, em vez de expandir, né, em vez de, né, igual aquela coisa, nossa, fulana quando era solteira, nossa, mas depois que ela casou, ela tá tão, né, ou vice-versa, né, nossa, o fulano, entre amigos, né, porque isso vale para todos os relacionamentos, tá, pessoal? Aqui não é só homem e mulher, marido e mulher, né, enamorados, né, não, é para todos os relacionamentos, né, aquelas amizades que às vezes a gente insiste em permanecer, só que elas não, digamos, não estão mais ressonantes para o nosso padrão de ressonância, porque você está numa constante, né? Você e todo mundo, tá? Porque o universo não para, né? Essa ilusão de fixo, essa ilusão de estabilidade é uma percepção exclusivamente do seu sistema límbico, né? Por isso que eu estou falando tudo isso para vocês, porque tudo isso é embasado dentro da física unificada, neurociência, astrofísica, mas são conceitos que provavelmente vou desenvolver em um futuro curso. Mas aqui fica só petiscos da ideia central dessa questão. Então vamos lá. Então, relacionamentos foram feitos para ser desenvolvidos, para você se desenvolver como pessoa. Pessoas chegam até a involuir nessa condição, pois essa pessoa se prende, essa pessoa não se permite entrar mais em desenvolvimento consigo mesma, em novos relacionamentos. É a ideia do medo, né? Mais uma vez, o medo está presente na nossa vida. Eu preciso ter alguém. Eu já cheguei aos 40, então é difícil, é assim, é assado, né? Esse culto pela juventude, mas a própria juventude não tem um norte, né? A própria juventude não tem um norte de si mesma, porque não está dando esse norte, né? A própria juventude já está vindo, entra um pouco na questão de crianças índigas, cristais, enfim. Eu uso o termo só índigo porque eu acho mais apropriado a nível de ressonância para uma nova questão de nós mesmos, mas chame do que você quiser. E existem N teorias, mas a questão principal, a informação as crianças estão vindo com um nível sensorial diferente de nossa geração. Eu tenho os meus 30 anos e já percebo claramente isso. Eu tenho uma sobrinha agora que é muito nítido que o nível de percepção, a sensoriedade, o sensor dessa criança é diferente. Mas, com essa formatação de mundo, nós não estamos sabendo entregar essa demanda, essa nova demanda. Por isso que as escolas, num geral, estão, digamos, com um ensino meio que falido, tá? Porque é a percepção da juventude que já está vindo diferente. E nós não formatamos essa condição de olhar para o mundo, né? Então, por isso que muitas vezes é confundir. É lógico que esse desenvolvimento, essa percepção, quando não conduzida como se deveria,
vai para essa distorção sexual, essa banalidade, né? Tudo agora é sexo e drogas e rock and roll, né? Sempre foi, mas agora tá mais do que ainda bem evidente, né? Então, mas voltando aqui, vamos lá. As pessoas se tivessem preparadas nesse processo de aprendizado, se estivessem em contato com este nível de conhecimento, o mundo seria um lugar totalmente diferente, onde a individualidade presta atenção. A individualidade e luz interior criassem uma harmonia tão grande e sincronia de sincronicidade, por isso que eu coloquei essa roda aí para vocês, tá? Eu coloquei essa roda musical porque relacionamentos, eles são bastante... dá para se comparar bastante com uma sinfonia, né? Uma orquestra, porque se os instrumentos não estão afinados, não gera um som final positivo, né? E é exatamente isso, porque talvez você não está tão regulado com o outro. E o som resultante desse encontro desses dois instrumentos não está afinado, não está harmônico, né? Então essa individualidade, luz interior, né, que gere a grande sincronia, que não teria uma chance de se confundir com o egoísmo ou falta de amor ao próximo. Porque toda vez que você fala, toda vez não, né? Mas a grande maioria das vezes, para pessoas que não estão interessadas, que não se abriram ainda, mas é normal, tá? Na escala de tom emocional, é normal, né? A pessoa ter pessoas ainda que não estão nessa dinâmica, não é? Elas estão mais voltadas ou para a dinâmica 1, que é o eu, né? Eu, ou a dinâmica 2, eu e minha família, e o resto que se exploda, né? Então, provavelmente ela não vai se abrir ainda para esse tipo de conhecimento, mas whatever. Então, quando se a gente tivesse essa percepção desde sempre, muitos dramas, muitos envolvimentos, inclusive vou um pouco longe, tá? Essas histórias tão, digamos, eloquentes, né? Por assim dizer, de caras, né, namorados que esfaqueiam a namorada e, né? Eu comprei esse produto e esse produto não foi positivo para mim. Então, a pessoa entra numa percepção de relacionamento extremamente, extremamente, como é que eu posso dizer? Melhor nem dizer nada. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, se a gente tivesse essa percepção de eu estou evoluindo, aprendendo, entrando no fluxo de mim mesmo, né? E se eu tiver que aprender outra coisa, porque eu já desenvolvi tal tema, XPTO, não que os relacionamentos são necessariamente feitos de temas, mas pode perceber que toda relação, aí entra essa coisa, né, de mundos diferentes que se encontram, né? Dois mundos que se encontram. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que um relacionamento vou ter companhia para ir no shopping, vou ter companhia para fazer uma viagem, né? Mas está todo mundo se desenvolvendo, pessoal. Essa é a questão. Processos de aprendizados, processos de ciclos. Se nós tivéssemos um conhecimento que os povos antigos têm sobre astroteologia ou astronomia, tá? Por assim dizer, nós entenderíamos melhor os ciclos, a dança cósmica, né? Pode observar que as danças ritualísticas, elas sempre têm movimentos circulares. Por que será? Nós imitamos a natureza.
Toda a natureza é cíclica. Todo o universo surge, expande e contrai. Ou tudo está em energia e em entropia e sintropia. Entropia, a vida caminha para a entropia, tá, pessoal? A entropia é o caos, é a desordem, é o final, né? Nós falaremos melhor de entropia e sintropia. E sintropia é a intenção, é a organização, né? Você pode observar que tudo caminha para a entropia. Por exemplo, se você compra uma casa e não cuida dessa casa, né, não dá manutenção, não reforma, ela vai se deteriorando. Aí entra o ponto que eu quero dizer, que essa percepção de mundo que nós temos de tudo ser sólido, ela é uma ilusão. Porque o sólido, ele só é sólido porque você percebe, você aprendeu a formatar a vida dessa maneira. Mas mesmo assim, nós já entendemos que não é sólido, porque tudo caminha para entropia, né? Então essa casa vai se deteriorando, ela vai se danificando se você não tiver intenção e atenção. Se você não for lá reformar, pintar, trocar o piso, trocar azulejo, trocar o sistema hidráulico, elétrico, fazer reforma, né? Então tudo caminha para a entropia. E quando você dá intenção e atenção, você gera sintropia. Mas atenção e intenção, tem um vídeo onde eu explico abertamente, né, claramente, aqui no canal do Engenhos também, sobre esse processo. Ou seja, morrendo e recriando. Processo de nascer com o sol e morrer no horizonte também. Então os antigos sabiam deste ciclo, eles sabiam, eles conheciam esses movimentos. Por isso que você tem uma qualidade, inclusive de povos, de, digamos, coletividade diferente dos povos antigos para esses, digamos, povos antigos, esses primatas, né, das cavernas, que aí entra no eu e minha família, eu vou proteger eu e minha família, né, o unga bunga unga, né? Mas nós aprendemos que não tem que ser assim. E isso faz com que a prisão do ego seja a única verdade postulada para a maioria das pessoas, não havendo uma possibilidade, né, mais empática para nós, como seres que estão experienciando tudo a cada segundo. Um condicionamento psicológico. Eu coloquei psicológico porque está no psique, nessa porção psique, e que nós somos ensinados que nós somos todo esse psique e that's it, né? E é só isso. Cuidado, pessoal. Cuidado. Se você não entender o movimento biológico, você provavelmente não vai entender toda essa possibilidade de interação que nós temos. Então, algo que era para ser de expansão e saltos quânticos acaba se tornando uma contração e muitas vezes um processo de não evolução e empatia para as pessoas. Então, em vez de você entrar em evolução, aqui eu coloquei, tá vendo? Um núcleo, né? Aí está a partícula e essas rodas do lado da partícula são as bandas de frequência. E é assim que a gente dá saltos quânticos, pessoal, tá? Isso acontece na vida, né? Não vou me estender muito aqui, mas é exatamente isso que acontece na vida, né? Você pode perceber isso quando você vê alguém, sei lá, de um nível social bem diferente do seu. É a primeira coisa que a gente fala, nossa, mas fulano não faz parte da minha realidade, né? Ou essa questão não faz parte da minha realidade. É mais ou menos isso, mas a grosso modo, tá? Só para você entender que isso
Tudo que está na física unificada, né, na mecânica quântica, acontece na sua vida. Mas você precisa ter conhecimento para aprender a distinguir, né, e levar esses conhecimentos, levar essas, digamos, dinâmicas na percepção do dia a dia. Né? Não é que você vai ver um átomo com seus elétrons rondando, né, a sua casa e você vai falar, nossa, meu Deus, isso é um átomo. Não, né? Você tem que ter percepção. Por isso que é, é uma evolução crescente, né? Uma percepção crescente. Por isso que tem que ter muito conhecimento, pessoal. É assim mesmo. E eu sou o louco do conhecimento, então é isso aí. Para evolução e empatia para pessoas, causando mais dor e sofrimento. Então, quem não entra em processo empático de crescimento de si mesmo gera sofrimento e dor, porque está apegado, está querendo possuir algo. Eu vou até abrir o campo aqui para muitas questões de depressão, tá? E, digamos, esses estados psíquicos que as pessoas ficam bem tristes e chateadas e aí entram remédios, né? Uma das possibilidades, pessoal, aqui, calma, né? Mas a pessoa não está aceitando o fluxo. Muitas vezes ela não está aceitando o fluxo, tá? Do que um estado fluente e benevolente para essa experiência, tá vendo? Você tem um ciclo, aí você tem as valências, né, do elétron, né, que são essas camadinhas, e uma roda de pessoas aí embaixo, que é exatamente isso, né? Nós estamos em constante entropia e sintropia, né? Coisas vêm, coisas vão, e é assim mesmo. Todos nós vamos. O corpo físico vai, mas fica a intenção, fica a consciência. E esse é o vídeo. Voltei. E esse é o vídeo 3, né? Fluxos e harmonia. Eu espero que você tenha um gradiente informacional depois desse vídeo. Eu espero que você entenda e consiga pelo menos aplicar alguma coisa no seu relacionamento, na sua condição de vida, porque isso é mentoria quântica, tá? É quando você começa a ter um aprendizado para processar diferente a sua realidade, e este processamento gera mais empatia, benevolência, ética, autoconhecimento, postura, né? E fazendo todos nós sermos a luz do mundo, né? Não adianta querer a luz do mundo sem ser a luz do mundo. Então, eu agradeço cada um de vocês. Gostou desse vídeo? Dá o likezinho. Curte a página, se inscreva, né, aqui no canal do Engenhos. Ative o sininho para você sempre receber as novidades dos vídeos, enfim, tudo que rolar aqui no canal você vai ficar sabendo de primeira mão. Que a tecnologia, né? A tecnologia não tem nada mais quântico do que essa tecnologia atual que nós estamos vivendo, mas isso é um assunto para outros vídeos. Então, obrigado, pessoal. Eu agradeço a audiência de vocês e a gente se vê em breve, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.